Olá a todos, a paz de Deus. O que será que a história nos conta sobre Calvino? O que Calvino quis esconder? Por que ele foi marcado nos ombros? O que será que tudo isso significa? Será que os calvinistas sabem do passado sombrio de seu querido profeta? Será que muitas dessas ideias perversas que ele propagou nos seus livros tem explicação no passado? Vamos observar agora. Vem comigo. Então vamos às análises dos fatos. Tá aí sempre a referência, tá, no final, para que vocês possam verificar. Então Schaff, um admirador de Calvino, admite que Calvino foi aprisionado em Noyon em 1534 por algum motivo. McGrath diz que os registros de Noyon revelam que o nome de Calvino está listado como detido em 26 de maio de 1534. O mesmo registro aponta uma perturbação no domingo da Trindade na igreja. Nenhum outro detalhe é indicado. McGrath menciona a inconsistência entre esses registros e a afirmação de que Calvino, em uma carta em 1545, a um colega em que Calvino está louvando a Deus por nunca ter sido preso. Aí vendo. Acusação de sodomia. Bolzac, um médico francês de Paris, residente em Genebra, afirmou que Calvino foi condenado por sodomia em Noyon, na França. Bolzac diz que confirmou que um tabelião enviou a certificação deste fato a Berthellier da decisão judicial do tribunal em Noyon. Bolzac disse especificamente que viu um documento de um tabelião público de Noyon que havia certificado a condenação criminal para Berthellier como secretário do Conselho de Genebra. Neste, Bolzac afirmou que ele não estava mentindo e que nem a ira, nem a inveja, nem a má vontade que me fez falar ou escrever qualquer coisa contra a verdade em minha consciência. Tá aí, né? Introduction to Theodore Beza, sucessor de Calvino. Vamos lá. Acusação de sodomia confirmada. Berthellier, advogado em Genebra e promotor inicial de Serveto em 1553, afirmou em 1557 ter obtido em 1554 em Noyon um ato assinado por um tabelião que certificou a verdade de que Calvino foi condenado por sodomia. Como admirador de Calvino, Francis Simpson relata em sua introdução à vida de Calvino de Beza. Berthellier disse: a República de Genebra o enviara a Noyon, com ordens de fazer uma investigação exata da vida e do caráter de Calvino, e que ele descobriu que Calvino havia sido condenado por sodomia, mas a pedido do bispo, a punição pelo fogo foi comutada para a de ser marcado com a flor de lice, né? Ele se gabava de ter um ato assinado por um tabelião que certificou a verdade do processo e a condenação. Olha só, ele foi condenado, tá? Ele só não foi para a fogueira porque ele foi marcado com a flor de lice. Bem, os admiradores de Calvino disseram que nem Berthellier nem Bolzac eram dignos de crédito, porque, se for verdade, por
que os católicos romanos não expuseram seu arqui-inimigo Calvino com as mesmas provas? É uma pergunta até razoável, né? Porque se ele foi acusado de sodomia, porque os católicos romanos não fizeram, não os acusaram, não o acusou, né? Então, é uma pergunta interessante. Esta é uma pergunta justa, mas depois os católicos romanos fizeram, olha só, é quase que um tiro no próprio pé, né? O professor Thomas Stapleton, 1535-1598, um contemporâneo de Calvino e um graduado em Oxford, bem como doutor em divindade, julho de 1571, deu um testemunho semelhante. O professor de Stapleton havia se mudado para a França, residido perto de Noyon, desde 1558. Ele havia sido nomeado professor público de divindade em Saint-Amatos. Ele foi jesuíta em 1584 por um breve período e permaneceu em Louvain até a morte. Foi professor de Stapleton, que tomou a frente do lado católico e diz que os registros públicos de Noyon de fato testemunham este fato sobre Calvino. Então aí tem uma vítima, uma testemunha, né, próxima, dizendo que Calvino foi sim acusado de sodomia. Isto foi resumido no trabalho de J.F.M. Treverne, bispo de Estrasburgo. Ele detalhou sua investigação em seu livro Amicable Discussion of Church of England and the Protestant Reformation in General. Eu acho que eu falei certo, não sei. E também ele disse assim, esse bispo aí, vamos ver o que ele disse. E também que o solene e erudito Dr. Stapleton acrescenta o mesmo escritor no mesmo lugar, que teve toda a oportunidade de obter informações sobre esse assunto, tendo passado a vida no bairro de Noyon, fala dessa aventura de Calvino em termos de alguém que estava certo do fato. A citação é em latim, aí ele colocou a tradução aí. Os documentos públicos e registros, disse ele, da cidade de Noyon, na Picardia, devem ser vistos até hoje. Neles está relacionado que João Calvino, condenado por sodomia e marcado nas costas, apenas com uma marca de infâmia, através da condescência do bispo e magistrado, fugiu da cidade, nem os mais respeitáveis homens de sua família até então. Por exemplo, o registro desse fato, que fez uma pesada crítica a toda a família. Deve ser removido esses documentos e registros públicos. Então tem mais uma confirmação aí dessa questão da sodomia. Acusação suprimida. The Harper's Weekly, em 1875, cita da mesma forma o professor Stapleton. Pesquisei os registros da cidade de Noyon, em Picard, e li novamente que João Calvino foi condenado por um crime infame e inominável, e pela sentença muito clemente do bispo e magistrado foi marcado com um lírio de ferro sobre os ombros. Em algum momento do século XIX, os registros públicos acerca da vida criminal de Calvino foram destruídos ou roubados. Que coincidência, né? E a partir desses períodos, as opiniões acerca das acusações contra Calvino passam a mudar, como consta nas versões modernas da Enciclopédia Católica. Mas as histórias de sua conduta mal regulada não têm fundamento. João Calvino, Enciclopédia Católica. A prisão de Calvino. Então, vimos aí essa estranha história de João Calvino. Acho que não adiantou nada ele tentar esconder seu passado de sodomia. Quem ainda não foi inscrito, se inscrevam no canal.